Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, já um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, ele que é uma das principais lideranças de uma das tendências do PT, a articulação de esquerda. Vem conversar com a gente sobre tudo o que aconteceu na reunião do Diretório Nacional do Partido, na última sexta-feira à tarde, que antecipou a Conferência Eleitoral Nacional do PT, que aconteceu entre a sexta-noite e o sábado aqui em Brasília. Bom dia, Walter, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia quem está acompanhando. Bom dia, Walter, bem-vindo. Muito bem chegado. Vamos lá, queremos saber, eu tenho a alegria de fazer parte da lista do Walter Pomar no WhatsApp, então ele manda muitas informações, ele mantém um podcast. Quem quer saber pode acessar lá no Spotify e outras redes. Quem quer saber do que está rolando na esquerda, de uma maneira geral, no PT de uma maneira particular e na esquerda petista de uma maneira mais particular ainda, tem que acompanhar esse podcast da articulação de esquerda. Walter, fiquei surpreso com essa reunião do Diretório Nacional, primeiro fiquei surpreso com tudo. Conta o que aconteceu para nós lá, estamos loucos para saber aqui. Tá bem. Bom, para quem não conhece o funcionamento do PT, a gente tem uma direção nacional com 94 integrantes. Essa direção nacional foi eleita em 2019, né? Ela já deveria ter sido substituída por outra, mas essa mesma direção nacional decidiu prorrogar o seu próprio mandato. Portanto, ela vai continuar até 2025, né? Esse ano, exatamente agora, deveria estar tomando posse uma nova direção nacional. Infelizmente, a maioria do diretório, como eu disse, decidiu prorrogar seu próprio mandato. As reuniões do diretório ocorrem em datas não programadas, ou seja, não existe uma periodicidade oficial, o que é bastante grave, porque se imagina, né, olhando de fora, que a direção nacional do principal partido de esquerda do Brasil e que governa o país se reúne regularmente para analisar a situação política e para tomar decisões. Mas não é assim. As reuniões ocorrem com uma periodicidade muito espaçada e, eu diria até quase aleatória, né? Nesse caso, a reunião foi convocada para coincidir com a conferência eleitoral, né? Quem olha de fora imagina a conferência é um espaço de deliberação, mas não é o caso. Essa conferência eleitoral foi uma programação de 2 dias de duração, em que se realizaram inúmeros debates, inúmeras conferências, inúmeras atividades culturais, mas não houve deliberações políticas. Foi um espaço de agitação e de formação política, mas não um espaço de deliberação. Mas no contexto dessa conferência se convocou a reunião do Diretório Nacional. A reunião foi convocada com um objetivo: fazer o balanço de um ano do governo Lula. A sistemática das reuniões do diretório, em geral, envolve que as tendências ou as chapas que integram a direção do partido apresentem textos que são projetos de resolução e subsídios para o debate. A cada reunião, você tem um número diferente, porque nem todas as chapas, nem todas as tendências apresentam seus textos, né? E esses textos são apresentados horas antes da reunião começar. Então, a verdade é que a maioria dos membros do Diretório Nacional não leem os textos apresentados antes que a reunião comece. A reunião se instala, você tem sempre uma bateria de exposições dos líderes do partido no Senado, na Câmara dos Deputados, o líder do governo, e nesta reunião específica nós tivemos uma exposição do Rui Costa e do Padilha, que, respectivamente, são o ministro da Casa Civil e o que cuida dos assuntos institucionais, né? Após essas falas de abertura, falou também a presidenta do partido, e, em seguida, os proponentes dos textos que foram inscritos falaram, e, após essas falas, houve uma votação. E aí começam as coisas insólitas, né? Quem ouvia os ministros ficava com a impressão de que estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, né? Ainda que o ministro Padilha tenha sido mais, digamos assim, cauteloso, o ministro Rui Costa foi de uma felicidade burocrática.
ele fez um relatório dos feitos, das entregas, das notícias positivas que já existem ou das que virão, todas verdadeiras, mas absolutamente não fez uma análise política da situação. Já o ministro Padilha foi um pouco mais cauteloso, ou seja, repetiu a lista de eventos, de feitos, de entregas, mas reconheceu ao final que há uma certa discrepância entre todas as boas notícias que o governo Lula trouxe ao longo desse um ano, em termos de reconstrução do país, retomada de políticas públicas, uma série de notícias evidentemente positivas, há um contraste entre isso e o que as pesquisas indicam. E mais do que as pesquisas, o que o nosso senso político existe. Porque muito antes das pesquisas de opinião, a gente fazia análise de conjuntura e percebia o estado de ânimo das pessoas. A gente percebia os problemas. O ministro Padilha reconheceu que há uma certa discrepância, mas não aprofundou o assunto. Aí, quando abriu para as falas dos membros do Diretório Nacional, veio a segunda surpresa. Nunca, na minha experiência nesse Diretório Nacional, desde que o Lula tomou posse, tantas pessoas fizeram tantas críticas em tão pouco tempo. Absolutamente nenhum dos oradores, nenhum, fez falas chapa branca, fez falas do tipo está tudo muito bem, estamos avançando, rumo à vitória. Pelo contrário, as falas... Eu encontrei com outra pessoa que participou da reunião, não você, que falou, quando eu estava chegando no sábado de manhã, falou, Mauro, o que aconteceu no Diretório Nacional foi algo jamais visto num governo do PT. Nunca antes na história desse... Tá certo? Então, de fato, o que impressiona é que todas as falas, todas, foram muito críticas. Algumas mais, algumas menos. Que tipo de críticas, né? Eu agruparia em dois blocos. Um bloco é aqueles que dizem mais ou menos assim: pessoal, a situação está difícil, para ganhar as eleições foi necessário fazer uma ampla política de alianças, tudo bem ter que conviver com um Congresso majoritariamente conservador, a gente é mesmo obrigado a fazer concessão, só que, deste jeito como está sendo feito, o resultado é prejuízo líquido e certo para a esquerda e para o PT. Por isso é preciso, digamos assim, redistribuir os elementos, as variáveis, os recursos, porque do jeito que está, vai dar... Essa é uma linha. A outra linha... Só uma observação sobre isso, desculpa, sem querer te interromper, mas interrompemos. Gente, a coisa foi tão assim que até o Quaquá estava nessa linha. Foi chocante. Eu falei logo em seguida ao Quaquá, diga-se de passagem, né? E é isso mesmo. Ainda que hajam ênfases diferentes, quer dizer, um bloco se referiu basicamente ao fato de que não é possível que o governo, em nome da política de alianças, com a qual a maioria dos membros do Diretório Nacional concorde, faça um governo do qual se beneficia essencialmente esse bloco de aliados de centro e de direita. Do ponto de vista da distribuição de recursos, do ponto de vista da agenda dos ministros, do ponto de vista da capitalização das boas novas e assim por diante. E há um segundo bloco de críticas que se refere a aspectos programáticos, ou seja, a política do governo na área da comunicação, a política do governo na área da defesa, a política do governo na área da segurança pública, a política do governo na área da reforma agrária, a política do governo na economia. Ou seja, há um segundo bloco de críticas que diz respeito não a como o governo gere a sua política, mas diz respeito à política do governo. E o centro do problema, ou seja, aquele aspecto que foi mais criticado, mais espancado, foi a política econômica, a avaliação de que o déficit zero, tá certo? É essencialmente isso, somado à política de juros, que não é de nossa responsabilidade direta, mas incide, tá certo? Essas duas coisas projetam um cenário para 2024, 2025, 2026, que causará danos imensos em termos de contingenciamento e em termos de repercussão política, porque a avaliação é que, se você não faz mudanças substanciais na área da economia, com muita intensidade, com muita velocidade, você não gera o tipo de impacto necessário para poder mudar a correlação de forças, mudar o sentimento da opinião pública. Eu sou daqueles
o Mauro sabe disso, não sei se a Rebeca tem informação, eu sou daqueles que me opus à política de alianças adotada no primeiro turno. Eu acho que foi um equívoco e acho que a gente está pagando o preço por isso. Mas, tá certo? Isso posto, ou seja, com este dado de realidade que foi feita essa política de alianças, não era necessário, na minha opinião, existia e existe margem de manobra para fazer uma política econômica mais audaciosa. E, infelizmente, o ministro da Fazenda convenceu o presidente da República a fazer uma política econômica muito ortodoxa, muito conservadora. E aí vem, para encerrar o relato, o aspecto curioso, né? Na hora da votação dos textos, né, como eu expliquei, as chapas apresentam seus documentos e os documentos são votados e, em seguida à votação, se constitui uma comissão de emendas que dá forma ao texto final, utilizando o texto mais votado como base e adicionando as emendas que o diretório queira adicionar. Pois muito bem. Na hora da votação, dos 94 membros do diretório, só estavam presentes 55. O texto que venceu com 25 votos. A soma dos demais textos teve 30 votos. O texto que venceu não tem o mesmo tom crítico da maioria dos que falaram, mas tem uma palavrinha lá genial, né? É a primeira vez que, depois de todo esse tempo de governo, não há no texto base elogios derramados à política econômica do ministro da Fazenda, e, no lugar disso, há uma crítica ao austericídio e à política de juros do Banco Central. Bom, o texto ainda não foi divulgado, a comissão de emendas ainda está trabalhando, tá certo? Até o momento, a preços de hoje, ninguém propôs nenhuma emenda supressiva ao texto, todas as emendas apresentadas foram aditivas, e, em seguida, a reunião do diretório, na conferência, houve um debate público entre a presidenta do partido e o ministro da Fazenda, onde esses temas voltaram à mesa. A verdade é a seguinte, em resumo da ópera, esse diretório nacional mostrou que a direção nacional do PT está muito preocupada e está amplamente insatisfeita com alguns aspectos do governo, da política econômica em particular. Rebeca. Walter, obrigada pelas suas considerações iniciais. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente traz aqui críticas, né, sobre as tomadas de decisão do governo, sobre os conchavos que são necessários serem feitos, né, com o Centrão, com a sala mais conservadora, a nossa audiência pergunta se o Lula ele está sabendo de tudo isso, se essas informações chegam no Lula, se essas considerações, por exemplo, que foram feitas pelos proponentes chegam ao presidente, porque o que muita gente fala aqui no nosso chat é que o Lula está mal assessorado, e de fato, muitas vezes ele se mostra mal assessorado. E aí a minha pergunta é exatamente essa. Essas discussões, essas propostas que são feitas nas conferências, chegam ao presidente? Ou existe aí uma divisão entre o que é governo e o que é partido? Como que funciona isso na prática? Veja, obviamente o presidente Lula tem consciência e tem informação das críticas que são feitas. E a responsabilidade pelo governo é dele. É claro que, para a militância do partido, para a população em geral, é normal se acreditar que, se o Papa não age bem, é por culpa dos bispos. E se o bispo não faz bem feito, é por culpa do padre. Mas não é. Obviamente, isso é uma autoilusão. O presidente Lula está muito bem informado sobre as críticas que são feitas e cabe a ele tomar uma decisão se vai dar continuidade a essa rota ou não. Exemplo, o déficit zero. O presidente já deu uma opinião pública a respeito, que ele não acha que isso seja factível. E disse também publicamente que não vai fazer cortes orçamentários. E disse também publicamente que, se precisar, o investimento público tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele acha possível manter o ministro da Fazenda com uma política de déficit zero. Isso significa, ali na frente, uma contradição que já estava precificada antes, porque quando foi apresentado esse novo arcabouço fiscal, já foi dito por muitas pessoas dentro do partido, inclusive, 24, 25 parlamentares, inclusive, fizeram uma declaração de voto em separado da bancada do PT, metade da bancada do PT
fez uma declaração de voto em separado, dizendo, olha, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo, por N motivos, entre os quais o déficit zero. Então, o que acontece é que o presidente Lula, na minha opinião, deveria já ter determinado uma alteração nessas metas. Não o fez, adiou isso para março. Para março, isso já vai causar um tipo de contenção orçamentária. Qual é a aposta, na minha opinião? Acho que é a aposta que o presidente decidiu bancar, estimulado pelo ministro da Fazenda, é que vai haver novidades no âmbito da arrecadação. Essa é a aposta. É a única conclusão otimista que eu chego. Mas a informação que eu tenho de bastidor, Walter, é que, de fato, há um clima de tensão na equipe econômica porque houve uma superestimação, ou seja, houve um erro na expectativa de arrecadação dentro da equipe econômica de Haddad, e essa semana está sendo uma semana decisiva e meio que o próprio Haddad, eu estava lá ontem, assisti, no sábado, desculpa, o debate entre Haddad e Gleisi, ele próprio disse, ó, se essa semana não aprovar as medidas, vamos dizer, é uma semana de desespero para a equipe econômica, se não aprovar as medidas que nós encaminhamos para aumento da arrecadação, a coisa complica, né? Veja, ali naquela equipe tem muitos professores, e quando os alunos cometem erros desse tamanho, nós, professores, eu também sou professor, tá certo? Costumamos agir com uma certa dureza. Então, eu espero que eles ajam com dureza em relação a si mesmos. Agora, isso não são erros, do ponto de vista de fez uma previsão razoável e a realidade foi para outro caminho. Estava óbvio que isso ia acontecer. Sim. Veja, é um Congresso conservador. Alguém acredita que um Congresso conservador vai aprovar medidas que gerem uma arrecadação imensa? Não vai. Eles podem adotar medidas que ampliem a arrecadação, mas serão moderadas em relação às necessidades. E, ademais, é um Congresso guloso, que adotou um método de gestão compartilhada do orçamento público. Eles se apropriam de uma parte do orçamento. Além disso, existe o Banco Central, que também adota uma política pró-capital financeiro. Então, estava precificado que, se não houvesse uma mobilização nacional convocada pelo governo para pressionar o Congresso no sentido de aumentar a arrecadação sobre os ricos desse país, o que ia acontecer era um crescimento modesto. E é disso que nós estamos falando, de um crescimento modesto na arrecadação, insuficiente. E se, de outro lado, você promete o déficit zero e diz que o crescimento dos chamados gastos públicos será limitado a 70% do crescimento das receitas, é fazer conta e saber o que vai acontecer. Na verdade, na minha opinião, prevaleceu um otimismo infantil, vou repetir esse termo, um otimismo infantil do ministro Fernando Haddad e sua equipe. Sim. Quero estar errado, juro. Eu quero que semana que vem, daqui a 15 dias, eu diga, olha, lamento, mas, na verdade, o otimismo do ministro Fernando Haddad estava bem fundamentado e ele tinha toda a razão, mas não é isso que os números estão indicando. Os números da arrecadação não estão indicando isso, os resultados e o contingenciamento. E o problema, pessoal, eu queria só encerrar a resposta com isso, é que o Brasil precisa crescer 7, 8, 9, 10% ao ano durante 7, 8, 9 anos, se a gente quiser sair do patamar que a gente está. Não adianta comemorar crescimento de 2,5%, 3%, quando você tem em perspectiva histórica o resgate de uma dívida social, a reindustrialização do país, mudar o lugar do Brasil. Nós temos que ter uma visão mais ambiciosa e não uma visão de cabeça de planilha, né? Não, é isso. O tamanho do drama do Brasil é o seguinte, 60% do país, gente, 60% do país ganha até um salário mínimo. Não é que ganha um salário mínimo, ganha de 0 a um salário mínimo. Esse é o tamanho do desafio que a gente tem. Walter, além da questão econômica, de fato é espantoso que a nota, a decisão aprovada tenha sido a partir do projeto da CNB. CNB é a corrente majoritária dentro do partido, e a tendência majoritária tem entre seus quadros, por exemplo, Lula, o próprio Lula e Gleisi. É espantoso, eu fiquei chocado de ver a palavra austericídio
dentro dessa formulação da corrente, vamos dizer assim, da corrente governamental, ou mais governamental, dentre as correntes do PT. Mas há uma outra consideração, e você falou bastante sobre esse assunto, a questão econômica. Há uma outra questão que também me espantou, que foi o tom crítico dessa resolução da CNB, que acabou sendo aprovada pelo diretório, sobre o estatuto das relações com o Centrão. Foi muito crítica mesmo. Gleisi já vinha sinalizando isso nos seus tweets diários. Então, assim, uma rejeição à maneira que, segundo a própria CNB e as demais correntes do partido consideram, rebaixada com que o governo dialoga com o Centrão. Eu aqui chamo candidamente, inicialmente chamava de maneira irônica, hoje já não chamo de maneira irônica, o Arthur Lira de primeiro-ministro, não é? Porque, de fato, a proeminência dele sobre o governo é brutal. A resposta que vem do lado do Palácio é a seguinte, mas que solução vocês dão? Se não fizer isso, nós vamos perder todas as votações. Como é que você viu a crítica ao Centrão, vinda inclusive da própria CNB e das demais correntes, e que proposta de equação ou de reequação da relação com o Centrão você tem? Eu vou dividir a minha resposta em partes. Primeiro, no debate sobre a tática do PT nas eleições de 2022, eu e outras pessoas dissemos: esta política de alianças vai rebaixar o nosso programa. E o que foi nos dito em resposta foi: de jeito nenhum. O presidente é nosso, o programa é nosso e são eles que estão aderindo. Na vida real, está se vendo que não é bem assim. Está certo? Aqui se faz, aqui se paga. As coisas têm consequência. Aquilo dá nisso. Em segundo lugar, no segundo turno, os mesmos setores que defenderam a ampla frente de aliança tomaram um susto com o resultado eleitoral e buscaram ampliar a frente e tomaram um susto de novo no segundo turno e ampliaram ainda mais, de maneira que hoje no governo a gente tem bolsonaristas. E além disso tudo, o governo se coloca numa condição de negociar com um Congresso majoritariamente conservador. Veja, há maneiras e maneiras de negociar com o Congresso. Eu lhe dou um exemplo lá de trás. O PT não precisava ter anunciado, sem nenhuma negociação prévia, que apoiaria a reeleição do Arthur Lira. Foi feito sem nenhuma renegociação prévia. Uma postura subalterna e submissa, na minha opinião. Da mesma forma, é evidente que o governo tem que negociar. É evidente que o governo tem que fazer concessão. Mas quais concessões? Qual é o limite? Se não se coloca um limite, o resultado é um cogoverno. É um governo em que se atropela e se desrespeita a Constituição e o plebiscito de 93. O Brasil não é parlamentarista, mas o presidente da Câmara age como se fosse. E não é qualquer presidente da Câmara, é esse aí, com tudo que isso significa. Qual é a alternativa? Em primeiro lugar, correr risco. Não existe política sem risco. Nós temos que correr risco e, em algumas questões, disputar, convocar a mobilização popular, convocar a pressão social e correr o risco de perder. Eu vou dar um exemplo. Ouvindo a Jovem Pan, que eu acompanho sempre, tá certo? Eu ouvi um comentarista dizendo: o governo Lula reclama do presidente do Banco Central, mas o Banco Central é parte do governo. Olha a malandragem. Eles atribuem as notícias ruins que eles mesmos causam a nós. Veja, se vai ter notícia ruim, que seja atribuída a eles, que o carimbo seja deles, que eles então nos derrotem. Mas a gente se autoderrotar, a gente se autossabotar, a gente escolher sempre fazer um mau acordo a travar uma boa disputa, é um equívoco dobrado, porque você perde do mesmo jeito e ainda leva a culpa. Então, eu acho que existe, sim, margem de manobra para fazer muita coisa diferente do que está sendo feito. Na gestão do governo, na relação com o Congresso, na relação com o PT. E aí, sobre o PT em particular, existe uma coisa que nós não falamos até agora, que é o fato de que o governo precisa ter uma coordenação política cotidiana que inclua a presidência nacional do partido e a direção do PT. Porque, como disse alguém na reunião, alguém do grupo majoritário, se der certo, é do governo, que é um governo amplo. E se der errado, a responsabilidade é atribuída ao Lula e ao PT.
Então, o PT precisa ser convocado a incidir no cotidiano da gestão do governo, a ter espaço nas decisões políticas, no debate sobre as opções. Então, assim, a soma de problemas que se acumulou ao longo desse ano, que a mim não surpreendem, eu não sou dos que estão surpresos, decepcionados, chocados, o que está acontecendo? Para mim, isso estava tudo precificado, é uma decorrência de escolhas que foram feitas lá atrás, mas a soma chegou a um ponto que mesmo os mais chapa branca, os que sempre aplaudem, os que acham que qualquer crítica pega mal, foram obrigados, na reunião dessa sexta-feira, a sair em cena. Agora, Mauro comentou, impressionado com a resolução. Pessoal, até agora a resolução não saiu, né? Foi aprovado um texto básico. Na verdade, é a proposta de resolução, né? Vamos ver como é que vai sair. Tá bom. Rebeca. Estou aqui falando para o Mauro, Walter, que eu gostei muito de te conhecer. Acho que muito assertivo tudo que você traz para a gente, né? Porque está dentro, de fato, do partido, né? Tem alguns comentários aqui para você. A Rosimar, ela fala, que excelência de café, Rosimar Gonçalves. Walter Pomar sempre significa pé na realidade material, norte socialista e compromisso com a ética. Logo, verdade. Sou sua aprendiz política desde os anos 90, lá no INCA, ela diz. Esse perfil Doc World TV diz: PT precisa contratar especialistas em marketing e comunicação e internet. A extrema-direita faz marketing 24 horas por dia. João Afonso: o professor Walter Pomar devia assumir a presidência do PT e a atual presidente da Gleisi Hoffmann assumiria o Ministério da Justiça, no caso, né, no governo Lula. E a Fátima Rocha traz uma questão importante. Por que o PT não está chamando para as ruas? A ultradireita já está fazendo isso, Val. Eu queria fazer 2 comentários sobre esses chats. O primeiro é, esse fato que foi citado por último é verdade absoluta. O PT, durante todo esse ano, não convocou a sua base social e eleitoral. E veja, houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e nós entregamos apenas as instituições. Na Europa, em outras regiões do mundo, se chamaria imediatamente manifestação para o povo ocupar as ruas contra os golpistas. Mas a confiança total nas instituições. Atentado nas escolas, na Europa, quando acontece um atentado, uma mobilização. Aqui, não chamamos. 1º de maio, fraco. 8 de março, fraco. Mobilizações do mês de abril, fracas. Não houve um empenho nem do governo, nem dos partidos de esquerda que compõem o governo, no sentido de convocar a população a se mobilizar. O engajamento, por exemplo, nas manifestações em favor da Palestina existe, a base se mobiliza, mas não existe uma convocação. Então, essa é a primeira coisa, tem que ter uma atitude de convocação. E por que não convocam? Porque havia, não sei se segue havendo, já que mudou, né, alguma coisa, na direção do partido, muitos que têm medo de mobilização, porque acham que mobilização pode sair do controle. E é aqueles também que acham que o nosso papel é a institucionalidade. Quem tem que mobilizar, tá certo? Quem mobiliza é quem está contra, ou seja, a direita. Entregar as ruas para a direita é um desastre. E aí vem a segunda questão que eu queria comentar. Vários no Diretório Nacional e também na Conferência Eleitoral detectaram ou afirmaram um problema que a gente vem falando faz tempo, que é o seguinte: a extrema-direita faz batalha cultural, ideológica contra nós, e é uma batalha existencial. Eles colocam uma visão de mundo reacionária, conservadora, de extrema-direita, fascista, mas isso permite a eles manter mobilização permanente, reinterpretar os acontecimentos e fazer luta o tempo todo. Tá certo? E do lado de cá, há uma espécie de amesquinhamento. Então, o socialismo sai de cena, a ideia das grandes reformas estruturais saem de cena, as grandes mudanças saem de cena, e o que fica no lugar? As políticas públicas. Política pública é fundamental, mas o que mobiliza as pessoas é a ideia, a esperança de um mundo diferente. Então, assim, outra coisa que o PT precisa mudar. Nós precisamos recolocar no centro da nossa vida política aquilo que o PT sempre destacou, a ideia da mudança, da transformação. Veja,
O programa da campanha Lula, em 2022, era baseado na ideia da reconstrução e transformação. Aí chega no governo e o slogan é união e reconstrução. Precisa ser mais didático que se abandonou oficialmente essa força imensa da transformação. O que é que nos salva? Nos salva que o Lula passa essa imagem. Mas isso não é suficiente, né? Porque se fosse, as pesquisas não estariam indicando o que estão indicando. Mas, na linha do que você está dizendo, ainda mais agravado do que isso, ontem o governo lançou uma campanha de opinião pública, que vai ser a campanha do final do ano e começo do ano, em que do slogan União e Reconstrução ficou só União. Reconstrução sumiu. Tem lá, no final tem lá escrito Brasil, União e Reconstrução. Mas a campanha toda está feita em cima de união num país que eu acho que foi um publicitário do União Brasil que deve ter feito isso. Só pode ser, né? Chocante. Para encerrar, mais 5 minutinhos, muito, muito importante, a pedir aqui até um recorte para hoje ainda da conversa contigo, Walter. Eu fiz um artigo, vou te mandar na sequência, contando um pouco dos bastidores da reunião do Diretório Nacional, até a partir do seu relato, que eu havia visto no fim de semana, e do que testemunhei lá e dialoguei. Mas tem um trecho do seu discurso, da sua fala na reunião do Diretório Nacional, que também me chamou a atenção, que foi em relação à Bahia. A gente tem aqui sistematicamente trazido à luz a questão de que o governo da Bahia é o governo que mais mata jovens negros no país. O governo da Bahia tornou-se, e não é só o governo agora, o novo governo, todos os governos do PT, a partir de Jacques Wagner, depois Rui Costa e agora o Jerônimo, são governos com uma política de segurança que em nada difere da política da extrema-direita, e você fez uma crítica contundente diante do Rui Costa na reunião em relação a isso, né? Veja, a situação é dramática, né? Trágica, é uma vergonha. Quer dizer, a segurança pública no Brasil como um todo, ela é marcada pelo preconceito racial, pelo preconceito contra os pobres e pela lógica militarizada que trata a população pobre e periférica, em maioria mulheres, negros e negras, como inimigas. Quando a gente fala militarizado, o cidadão pensa que a gente está falando de arma. Não, é muito mais do que isso. Veja, a lógica do exército, das Forças Armadas, é defender o território nacional. Pisou aqui, bala. Não pode ser essa a lógica das polícias, porque a lógica da segurança pública é defender a vida. Não é bala no inimigo. Só que desde a época da ditadura, houve uma militarização do conceito de segurança pública. É por isso que a polícia entra atirando nos bairros pobres, nos bairros periféricos, tá certo? Que vê o negro que está passando na rua como inimigo suspeito, etc. É uma mistura de racismo, preconceito de classe e uma lógica militarizada de segurança pública. Bom, esperava-se que aonde o PT assume prefeituras e governos estaduais, essa lógica fosse alterada. Em alguns locais foi, em outros locais não. Em outros locais se entregou para os gestores da segurança pública tradicional a gestão da segurança pública onde a gente era governo. Um dos casos, a Bahia. Isso foi particularmente agravado no período Rui Costa. Não é que antes não houvesse problema, mas foi particularmente agravado no período Rui Costa e se mantém com a herança disso. Na prática, o Atlas da Segurança Pública aponta a Bahia, tá certo? Como um dos locais onde há mais violência, inclusive afetando policiais militares, inclusive afetando os agentes de segurança pública. O maior número de cidades em proporção a outros estados, onde os índices de violência desse tipo são altíssimos. E não dá para atribuir isso à herança do governo anterior, porque o governo anterior ao atual é o Rui Costa. O governo anterior ao Rui Costa é o Rui Costa. O governo anterior ao Rui Costa é o Jacques. E o governo anterior ao Jacques é o Jacques. Então a responsabilidade é nossa. E o que eu disse lá, na presença do atual ministro da Casa Civil, é que eu fico envergonhado com essa situação. Esse assunto tem que ser enfrentado, essa política de segurança tem que ser alterada. E isso não é um assunto... Primeiro, assim, onde a gente é governo já é um assunto nosso. E não é um assunto dos estados só. É um assunto nacional. O PT, na época que nós governamos o país, antes do golpe, tá certo? Nas conferências nacionais, na Conferência Nacional que debateu o tema, se listou uma série de medidas: desmilitarização da segurança pública, mudança da política punitivista e da guerra às drogas, da política de guerra às drogas, que leva ao encarceramento em massa,
com um claro corte étnico e de classe, mudança numa série de outras políticas nessa área de segurança. Existe já um ideário, uma recomendação, uma política, só que os nossos governos, quando assumem, ao invés de cumprir o programa nosso na área de segurança pública, adotam o programa da oficialidade e da estrutura policial militar. O caso da Bahia, como eu falei, não existem situações diferentes onde a gente governa, mas o caso da Bahia, em particular, é dramático e a gente tem a obrigação moral e política de alterar isso. Moral por razões óbvias e política porque a segurança pública é uma pauta da extrema-direita. E a extrema-direita adota uma política que é genial, né? Eles criam o problema e depois se oferecem como sendo a solução deste jeito. Se a gente não enfrenta eles com outro tipo de solução, o que vai fazer? O povo, nas eleições? Se a segurança pública é o central, melhor ir com o original, né? Do que ir com o genérico. É isso aí. Walter Pomar, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Se você assistiu a entrevista, já entendeu que se quer ser aluna ou aluno do Walter Pomar, como dizia minha avó, vai sambar miudinho, professor rigoroso. Já falou, já avisou, ao falar aqui da situação lá da Fazenda. Ele é membro do Diretório Nacional do PT, uma das principais lideranças da articulação de esquerda. Alegria grande em ter você aqui, Walter. Vamos te convidar outras vezes, tá bom? Legal. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Mauro. Imagina. Eu tenho só mais uma pergunta. O nome do podcast, para quem quiser acompanhar o podcast, saber mais sobre o que acontece na esquerda, qual é? Não, veja, na verdade, o que tem a tendência petista, a articulação de esquerda, mantém 2 programas. Um é um programa YouTube chamado Antivírus e outro é um podcast divulgado pelo Spotify e por outras plataformas, chamado podcast A Esperança é Vermelha. E, além disso, eu mantenho um blog pessoal, arcaico, vintage, sem absolutamente nenhum atrativo visual, mas que eu acho legal, porque lá eu escrevo pequenos textos, tá certo? Não tão pequenos assim, às vezes, de análise política. Eu acho, só viu, Mauro, que assim, o PT é um partido de massas, é um partido legal, é um partido público, e é um equívoco a gente deixar o relato sobre o que acontece nos nossos bastidores para a grande imprensa. A grande imprensa consegue off de dirigentes, muitas vezes mal intencionados, tá certo? Ela divulga o que quer, ela distorce. Então é melhor fazer o que uma vez fez o companheiro Rui Falcão, quando o falecido companheiro José Eduardo Dutra anunciou que ia deixar a presidência nacional do PT porque havia sido descoberta uma doença fatal que realmente meses depois o levou. Ele decidiu convocar uma reunião em que ele transmitiu a direção do partido para o Rui Falcão e simplesmente abriu a reunião para a imprensa acompanhar. Assim, não tinha nenhuma versão, não teve nenhum, era ali público. Então, eu acho importante que a gente conte para a militância, para a base do partido, para a sociedade, o que acontece. Veja, as pessoas às vezes não, mas são os segredos. Que segredo? Não tem segredo. Aliás, eu sempre brinco, tudo que a gente fala hoje em dia, a NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, acompanha. Por que o povo não pode saber? Por que a nossa base não pode saber? É melhor que ela saiba pela nossa boca, com cada um assumindo a responsabilidade pelo que fala. É isso. E a mídia progressista precisa se abrir. A mídia progressista tem que fazer a cobertura dos bastidores, é uma questão fundamental. Existe uma ideia um pouco oficialista de que não pode falar, não pode apresentar crítica ao governo Lula, que isso prejudica o governo. Bobagem. O que prejudica o governo Lula é o puxa-saquismo, é o silêncio. O próprio Lula já disse isso. É para criticar, é para apresentar aquilo que de fato acontece no cotidiano. Walter Pomar fala sem papas na língua, mas sempre com o objetivo de ajudar, de melhorar, de contribuir. Obrigado, Walter. Abração para ti. Legal. Um abraço, Rebeca. Um abraço, Mauro. Um abraço quem estiver acompanhando. Tchau, tchau.